Muito bom dia, irmão, irmã. Chegamos a esta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum e hoje também celebramos a memória de São Romualdo. Quem foi São Romualdo? São Romualdo foi o fundador da Ordem dos Camaldulenses e a maior figura do renascimento do ascetismo eremita no século XI. Descendente dos duques de Orcioli, sua família não tinha vínculos com a religião. Seu nascimento se deu no ano de 951, na cidade de Ravenna, na Itália. Seu falecimento, dia 19 de junho de 1027, em Fabriano, também na Itália. Nome completo, Romuald. O que ele fundou, acabamos de dizer, a Ordem dos Camaldulenses. Seus pais eram Traversari e Sergius degli Onesti. Uma curiosidade, que nós temos de São Romualdo é perceber que muito jovem, ele tinha como, antes da sua conversão, sua juventude era meio feita de caça, de exercícios bélicos e diversões. A diversão era o centro de sua vida. A vaidade era o seu Deus. Uma vida sem sentido acompanhava aquele jovem chamado Romualdo. Um acontecimento foi o ponto da virada em sua história. Seu pai tinha um temperamento nervoso e matou na presença de Romualdo um inimigo pessoal. Foi nesta altura que Romualdo percebeu os caminhos e ambições que a sua família vivia e começou a repensar sua história, ao ponto de se dirigir para uma alta montanha e lá conhecer um mosteiro beneditino, onde pediu acolhida para a reflexão. Ficou ali durante 3 anos e tornou-se monge. Saiu das vaidades do mundo e encontrou em Deus o sentido para tudo. Deus quis dele ainda mais. Fez dele fundador da Ordem Camaldulense, marcada pelo silêncio, pelo trabalho e pela penitência. São Romualdo formou 2 homens em sua ordem que se tornaram papas. Com 75 anos, já estava consumido na vivência do carisma de sua ordem. Viveu a radicalidade do Evangelho pela ação do Espírito Santo. Peçamos a transformação de nosso coração. Que Jesus seja o centro de nossa vida, como foi também o centro da vida de São Romualdo. São Romualdo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje nosso Evangelho é Mateus capítulo 6, do 7 ao 15. Façamos então a leitura deste Santo Evangelho no dia de hoje. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lo pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a própria leitura do Evangelho é a homilia perfeita, porque é a perfeita oração que o Senhor nos deixou, de tudo aquilo que nós devemos pedir e aquilo que nós necessitamos, né? A oração do Pai Nosso, também com essa memória de São Romualdo, possamos também, a partir de um breve comentário da sua vida, né, que preferiu fazer desde jovem uma revisão de vida, né? Importante isso, frisar mais uma vez aqui nesta semana, São Romualdo, um jovem, né, que estava ali se divertindo, caçando jogos, enfim, levando a vida como queria, após ter visto o seu próprio pai matar um inimigo, né, tão próximo, né, a distância tão próxima, passou a repensar a sua vida desde jovem, né? Depois se torna de acolhido no mosteiro de São Bento, se torna um beneditino e um fundador de uma ordem, os camaldulenses, né? E desta ordem surgiram papas, né? Depois que priorizava o serviço, o silêncio, né? Tudo isso que nós acabamos de ver, né? E escutar. A oração do Pai Nosso, então, é a oração perfeita, né? Nas palavras do Cristo que nos ensina a rezar, né? Nas vossas orações, não useis de vãs repetições. Ou seja, temos aqui um primeiro caminho. A oração deve estar ligada sempre, né, à simplicidade do coração e o desejo de se reconciliar com Deus, né? E para isso não se deve agir como pessoas que não sabem rezar, ou seja, como gentios, né? Porque imaginam que é pelo excesso, como Cristo diz, de palavras que serão ouvidos. Não, devemos ser simples e diretos, né? E pedir sempre o perdão, a reconciliação com Deus dos nossos pecados. Cristo nos ensina, né? Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Em primeiro lugar, ele retoma novamente aquilo que nós devemos ter diante de nós, né? A nossa posição. Nós estamos diante do Pai. Cristo começa a maior de todas as orações invocando o seu Pai, nosso Pai, Pai Nosso, né? Ora, reconhecer a majestade de Deus é a forma sublime das nossas invocações, né? Começar pelo nome e a invocação do Pai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ou seja, reconhecer sempre que Deus está em tudo e age em tudo, não importa o local, porque Deus está em tudo, né? Quando se diz assim, colocar antes a figura do Pai, é desejar que o Pai também, pedir a Ele, nos dê o reino, que seja feita a vontade dEle, né? Que nos dê o necessário de cada dia, ou seja, o pão físico, mas também o pão espiritual, o perdão que nos leva a reconciliar com Ele, o Pai, mas também com tantos outros irmãos e irmãs, né? O Pai que nos fortalece para que nós não fiquemos submetidos, né? Como diz aqui, não submetas à tentação, não fiquemos abaixo das nossas forças e sejamos tentados, né? Enfim, para que nos livre do mal, né? Onde nós podemos notar que o tu, que aqui se refere, é um interesse de Deus, né? E o nosso interesse. Então, por que não aliar o nosso interesse ao interesse do tu de Deus, né? Para que possamos atingir, como foi ensinado por Cristo, a máxima perfeição e simplicidade nas nossas orações, né? O Pai é de maneira ali
que nós temos observado como Cristo chama, é a maneira como Cristo chama ao nosso Deus por Pai, para nos aproximarmos e cada vez mais, com confiança, possamos invocar a Ele próprio, né? E Ele divide isso conosco, Pai Nosso, né? Se torna cada vez mais ali o seu Pai, porque o Pai é de Cristo, né? E Ele nos faz de seu Pai nosso também, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Cristo é muito generoso em nos aproximarmos do nosso Deus sempre, e agora com essa invocação de Pai, né? E nós podemos ver que nesta maneira com que Mateus escreve, né, aquilo que escutou do próprio Cristo, o Pai Nosso contém ali um número de 7 petições, né? Mateus gosta muito, né, deste número 7, várias vezes aparece, né, essas descrições, né? 2 vezes 7 gerações na genealogia, né? 7 bem-aventuranças, 7 parábolas, dever de perdoar não 7, mas 77 vezes, 7 maldições dos fariseus. Talvez tenha sido com o objetivo de conseguir 7 petições que Mateus acrescentou a esse texto que nós acabamos de ver, a terceira, né? E a sétima, né? O maligno. Ou seja, né? Esta última e essa terceira, como ele diz aqui, né? As petições que nós acabamos de acompanhar aqui. No final está ali, mas no versículo 13, mas livra-nos do maligno, né? Então ele acrescenta também essa sétima, o maligno, né? Ora, este número 7 tem para nós uma perfeição. Falar do Pai Nosso é entender todo o projeto de perfeição que é possível se nós estivermos ligados ao nosso Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se aceitamos, se reconhecemos a Ele como único, se glorificamos ao seu nome, se somos agradecidos pelo pão cotidiano que temos, do corpo e da alma, se sabemos perdoar, mas também promover o perdão ao próximo, né? As nossas dívidas, mas também os nossos devedores. Não é só no nosso individual, mas também no coletivo, né? Se sabemos pedir forças para não cair em tentação, né? Deus nos submete muitas vezes à prova, como diz aqui a tentação. Mas o que nós temos que perceber é que não tenta ninguém. O sentido permissivo desses verbos aramaicos, né, utilizados por Jesus, como deixar entrar e não fazer entrar, não foi, de certa forma, traduzido adequadamente pelo grego e pela Vulgata, né? Ou seja, né, nós temos que ver aqui que, da mesma forma que pedimos a Deus para não cair em tentação, principalmente devemos não tentar a Deus, né? É sempre uma relação de ida e de vinda, né? A oração do Pai Nosso. Meu irmão, minha irmã, que possamos então atingir essa plena perfeição nesta oração cada dia, né? Sendo agradecidos, aliás, em primeiro lugar, reconhecer a Deus, santificar o seu nome, ser agradecido pelo que recebemos, seja como pão ou como bens, saber perdoar, né? Não cair em tentação e, no sétimo, né, acrescentado por Mateus, a questão do livrar-se do maligno, do mal, né? Não sejamos e nem queiramos ser mal para ninguém. E peçamos que sejamos livres daquele que gosta de fazer o mal, o maligno, o demônio, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Que esse ensinamento possa ser para nós, então, definitivamente a regra de vida que também nós acolhemos quando escutamos o sermão das bem-aventuranças, né?
Reconhecer a Deus como Pai e Pai nosso nos requer uma prática de vida, ser uma vida bem-aventurada. Aí está o modelo de agradecimento pela oração e também pelas bem-aventuranças que vimos no capítulo 5, né? Da qual devemos seguir e propor sempre para a nossa vida, né? Que assim seja. Rezemos então a oração que acabamos de escutar aqui no Evangelho, agora cada vez mais desejando ela como um novo sentido a cada vez que invocamos a Deus, nosso Pai. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de São Bento, e também no dia de hoje de São Romualdo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reconheçamos cada vez mais a supremacia de Deus, nosso Pai, o Pai de Cristo, nosso Pai, o Pai nosso, em nossas vidas e ações. Amém.